Glória a Deus. Então vamos falar sobre Romanos 8. Amém? Eu vou ler só um versículo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, porque esses dias estamos estudando sobre o papel do Espírito Santo na vida do cristão. E aqui vamos falar de oração. Que quem tem o Espírito Santo na sua vida, ele ora diferente dos outros. A sua oração é diferente dos outros. O mundo tem uma oração, o carnal tem outra oração, mas o cristão, dirigido pelo Espírito Santo, ele tem outra oração. Amém? Então, Romanos 8, apenas o verso 26. Quem já achou, diga glória a Deus. Então diz assim, ó: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Esse é o verso 28. Mas o verso 26, que é o que eu quero ler, diz: e da mesma maneira, também o Espírito, com letra maiúscula, Espírito com letra maiúscula é apenas o Espírito Santo. Repito. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Amém. Amém. Sente dando glória a Deus, aleluia. Então estamos aqui no bairro da Camoa e nós vamos então trazer esta mensagem rapidamente sobre essa questão. Quando eu tenho o Espírito Santo, é diferente minha vida, meu viver, até minhas orações são diferentes, tá bom? Tá. Então Paulo está dizendo que um dos problemas da vida de quem ainda não conhece a verdade bíblica é que o Espírito Santo, se ele vier na nossa vida, ele vem nos ajudar a orar. Amém? Por quê? Deixa eu te explicar. Como eu disse, o cristianismo, ele tem uma oração que o mundo não vê. Ele não vê, não sabe, não conhece, porque não estuda, nunca ouviu Jesus falar de oração, nunca viu Paulo falar de oração. Os doutrinadores do Novo Testamento falam muito de oração, mas muitas vezes não entendem. O próprio Cristo disse em João 14, 26, que quando o Espírito Santo viesse, ele ia nos lembrar de tudo que Jesus ensinou. Então, uma das coisas que Jesus ensinou foi sobre orar. Por exemplo, em Mateus 6,10, Jesus estava ensinando os discípulos a orar. E ele disse: quando vocês orarem, a oração começa assim. Primeiro, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Então, primeiro, o cristão não ora igual os idólatras. Os idólatras desse mundo, quando vão orar, eles pedem para as pessoas que já morreram, para ídolos, para entidades, para Exu, para Pombagira, para um monte de deuses. O cristianismo, ele é ensinado a orar direto ao Pai, como uma criança que tem intimidade com o Pai, com o seu próprio Pai. Quando ele vai orar, ele não vai pedir para pai dos outros. Já imaginou? Você tem um pai e ele vai passando bem na rua, mesmo que ele esteja no meio de 1000 pessoas, você conhece seu pai, você tem como dizer: papai, na mesma hora ele sabe quem tu é. Amém? Então a Bíblia compara você com alguém que vai pedir para seu pai. Segundo, em Mateus 6,11, ele ensinou a orar assim: seja feita a tua vontade, aqui na terra
como no céu. Então o cristão, quando ele não sabe orar, ele pede apenas aquilo que ele quer que seja feita sua vontade, a vontade da carne, seu eu. Então é só esse tipo de oração. Agora, quando ele diz isso, Cristo, Mateus 6,11, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O que é que ele está tentando dizer? No céu, meus irmãos, não tem rebelde. Do jeito que Deus fala lá no céu, o povo todo lá do céu, se tratando de anjos, querubins, serafim, todo mundo atende instantaneamente. O único rebelde que esteve lá, que não obedeceu, Deus enviou ele para a terra, expulsado, nunca mais voltou, porque quis ser rebelde. Então o que Jesus estava tentando ensinar? Primeiro, que Deus quer submissão. Se a gente não orar, dizer Deus, quero ser submisso, nossas orações apenas de me dá, todas são inúteis. Amém? A outra coisa, quando ele diz em Mateus 6,11, seja feita a tua vontade. No Novo Testamento você vai ver, por exemplo, Cristo em Mateus 6, quando ele está indo para a cruz, sabe como ele orou? Ele disse assim: Senhor, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faz a tua vontade. Amém? Então uma das coisas que ele deu para nós como exemplo, não só que ele queria que nós orássemos para que Deus fizesse a vontade dele em nossa vida, mas ele mesmo foi um exemplo. Às vezes nós mesmos não queremos obrigar Deus a fazer isso, e às vezes ele não vai agir, porque ele quer primeiro que a vontade dele seja soberana em nossa vida. Muita coisa que a gente está querendo para nós, está até em campanha de oração, às vezes não é a vontade de Deus, e a gente está insistindo. Então eu quero mostrar sobre resposta de oração. 1 João 5,14, bem do ladinho do Apocalipse. 1 João 5,14. João disse: se pedimos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. Olha isso daqui, ó. Então nem tudo que você vai pedir, ele vai atender. Pode fazer a campanha de oração que for, você não quer fazer orações igual Jesus ensinou, então você às vezes, muita coisa que você quer, não vai obter. Então, aqui ó, 1 João 5,14 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, meus irmãos, quando você vê as orações da igreja primitiva, você vê que eles não eram egoístas. Hoje, muitas vezes, nós pedimos coisas só para nós, para nossa carne. Como Tiago diz, capítulo 4, verso 3, ele diz: olha, quando você pede mal, porque pede para gastar com o teu deleite. Então, por que às vezes a gente pede, por exemplo, quando vai namorar, vai casar? Estou namorando, quero casar porque gostei da carne, daquele saradão, daquela saradona, ou vou namorar, vou casar, porque fulano já tem um carro, ou já tem um dom, já tem uma casa, ou a beleza física, isso, aquilo, ou tem um carro na igreja, mas nem sempre Deus vê que aquela pessoa um dia vai servir para ti como um companheiro de oração, como um servo de Deus, como alguém que vai te chamar até a morte, porque ele conhece o coração humano, ele sabe o futuro. Então nem sempre você vai olhar para a aparência da pessoa e achar a aparência vai dar para ficar para sempre, e às vezes você vai ter tribulação e não sabe.
Então Paulo, quando fala de casamento, 1 Coríntios 7, do verso 12 em diante, ele diz: eu queria que vocês fossem como eu, solteiro, porque eu queria livrar vocês de muitas tribulações. Então às vezes a gente ora: Senhor, eu quero isso, quero aquilo, e às vezes você vai chorar, porque lá no futuro você pode sofrer. Então, primeira coisa, pedir apenas para a sua carne, enquanto que um cristão bíblico, irmão, Jesus disse quando orou, ensinou a orar em Mateus 6, 10 ao 12, ele diz: primeiro, eu devo orar assim: venha o teu reino. Olha aí que interessante. Aleluia. Oração de cristão, irmão, que não tem o reino de Deus em prioridade na oração, não é oração. É a mesma coisa que você for falar com um político, está precisando que dê o livre de um emprego que ele vai te dar, e você diz: olha, você me dê alguma coisa que eu estou lhe pedindo, mas eu vou trabalhar do meu jeito. O horário lá eu não vou, do jeito como o emprego manda eu não quero. Então o Estado pode me dar um emprego, mas vai ser do meu jeito, e não como o emprego diz que é para ser. É assim que a gente faz quando a gente pede um emprego? Não, lá você se submete a horário, a tudo. Lá você tem patrão, tem liderança. É verdade. Diga para teu irmão: no reino de Deus também tem. No reino de Deus também tem. No reino de Deus tem disciplina. Então, quando ele diz: venha o teu reino, Mateus 6, 10 e diante, ele está dizendo: tu é que vai reinar em mim, não sou eu que vou mandar em mim. Daqui para frente tu é o Senhor, eu sou o servo. Então o que Jesus estava ensinando, irmão, é uma oração que a maioria das igrejas não sabe, não ensina. E cada um, quando vai fazer campanha de oração, você começa a ver cada um pedindo apenas para a sua carne, não está preocupado no futuro. Muita gente já chorou, meu irmão, por causa de futuro. Por exemplo, eu conheci o testemunho da minha mãe na fé, que eu já contei isso aqui para vocês. O filho dela adoeceu de maneira gravíssima, e eu estava lá nessa época com ela. A gente andava para todo lado. A irmã Zizi, lá na Vila Vassalena, na Assembleia de Deus, onde a gente se congregava, todo mundo sabe, os mais antigos, todo mundo sabe desse testemunho. Filho dela de 12 anos, vivia com ela na igreja, ajudando, sendo fiel, e o menino adoeceu de uma doença de morte, e médico disse: não tem jeito, esse menino vai morrer. E ela começou a pedir campanha de oração para todo mundo. Quem é que não vai pedir, né? Isso é normal. Só que Deus levantou o pastor da igreja dela, que já morreu de um acidente, chamado Estevam, que era o presidente geral na época da Assembleia de Deus do Maranhão, de São Luís, né? Aí o pastor Estevam disse, quando foi orar por ele, disse: olha, Deus mandou avisar a irmã Zizi que não é para orar por esse menino, porque esse menino, quando crescer, vai fazer a senhora sair sangue da sua orelha. Esse menino vai lhe dar um trabalho violento quando tiver adulto. E Deus está dizendo que Ele não quer tirar ele dessa doença, que Ele vai levar para livrar a senhora do que vai acontecer depois, que o diabo vai fazer usando esse menino. E ela era uma das mulheres mais conhecidas daqui nesse negócio de oração, de profecia, de orar para expulsar demônio, para curar pessoas. A oração dela muito conhecida, irmã Cecília. Resultado, meus irmãos, aí ela começou: não, pastor, o senhor tem que orar, eu quero para Deus curar, e curar, e curar. E ele disse: então bora orar. E o tempo passou, o menino foi melhorando, ficou bonzinho. Então até a idade de 16 anos, o menino estava muito bem na igreja. Daí para frente começou umas amizadezinhas, meus irmãos, no bairro, os coleguinhas no bairro.
Daqui a pouco, não quis mais para colégio, se juntou com facção, largou a igreja total. Seus 17 anos, o menino já estava fumando o diabo, drogado. Menino, bora largar isso. Olha, mamãe, me largue de mão. Quem manda em mim sou eu. Só para encurtar, meus irmãos, esta mulher, 2 vezes ele tentou matar ela, drogado, pedindo dinheiro. Uma vez ele subiu, já estou entregando o microfone, são 8 horas. Ele subiu, que a casa dela lá é de 2 andares, só que ela já faleceu. No Barreto, bem do lado, tem uma igreja chamada da irmã Rogais, que foi uma das maiores macumbeiras de lá. Hoje lá é uma igreja. A Rogais é uma pastora agora, bem do lado da igreja dela do Barreto. Pois esse menino tentou jogar ela, foi de cima de lá para matar ela lá embaixo, porque ela não queria dar dinheiro para ele usar droga. Então, meus irmãos, essa moça morreu e ele ficou aí desviado. Não sei porque nunca mais ouvi falar dele. E ela morreu e ela não teve a bênção de ver ele convertido. Então, uma coisa eu vou dizer: o cristão precisa não chorar, mas também ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente não quer parar para ouvir. Deus tem várias maneiras de falar conosco. Tem muita coisa no futuro que Deus quer nos livrar no futuro, e a gente está pensando só aqui, é do meu jeito, tá? Eu fico por aqui, depois a gente vai mandar essa mensagem áudio, muito mais, tem muita coisa para falar sobre o Espírito Santo ajudar a gente a orar, tá certo? Porque tem muita coisa que a gente vai querer do nosso jeito, e nem tudo que a gente quer vai ser do nosso jeito, amém? Assim como você tem um filho, e você é pai ou mãe, que nem tudo que ele lhe pede você vai ter que dar, porque às vezes é só para destruir ele amanhã, amém? Como um celular, por exemplo. Papai, me dá um celular. Hoje muitos filhos estão sendo destruídos por causa de celular que o pai está dando. Cuidado com isso, tá? Quero orar contigo, Pai, só abençoa teus filhos, ajuda a gente a orar como convém, nos ensina a orar, nos ajuda a ser um servo como a igreja primitiva. Abençoa o teu povo em teu nome, em nome de Jesus, amém. Pois estou aqui, diga amém. Glória a Deus.